Ontem nós tivemos aqui também o encontro com Deus. Quem participou dos que estão aqui? Levante a sua mão. Glória a Deus. Irmãos, ontem muitos foram tocados, marcados, transformados e de forma sobrenatural também receberam milagres desse lugar. Foi muito poderoso e foi uma grande bênção o que eu vi aqui ontem, né? Isso aqueceu ainda mais o meu coração. E eu costumo brincar que o salário do pastor é ver vidas transformadas. Ontem eu fui pago no meu salário, né? Ontem eu vi muitas pessoas sendo transformadas aqui. Isso me deu muita alegria. E eu convidei alguns irmãos, né, para compartilhar não só um testemunho desse período de jejum que nós estamos orando por causas impossíveis, mas também um testemunho daqueles que participaram do encontro ontem e foram tocados, transformados, né? E eu quero convidar aqui 4 irmãos que eu separei. E se você tiver algum testemunho também, me manda no meu WhatsApp, para que eu também possa compartilhar o seu testemunho aqui e honrar o nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar aqui 4 irmãos. As crianças vão ficar aqui ainda, porque elas vão ouvir os testemunhos. O pastor Orli, aqui, vem cá. Sirlene, vem aqui à frente rapidamente. O Fábio, rapidamente aqui também. Estou esquecendo de alguém. Não, eram 3 hoje. Estou esquecendo de alguém. Jaqueline, cadê ela? Vem cá, Jaqueline. Eu vou descer porque é mais fácil. Glória a Deus. Pessoal que está filmando, dá certo filmar aqui de baixo? Aleluia. Chega para cá, irmãos. Cada um deles tem um testemunho e um milagre do que Deus fez na vida deles. Eu vou abrir esse momento aqui para nós sermos edificados na nossa fé. Amém? Vocês estão prestando atenção aqui? Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Orli Eiderick, sou pastor evangélico e tenho um coração igual de todos aqui. Tenho provas da minha vida como cristão igual a todos vocês aqui. No dia 28 de fevereiro de 2007, dia 28 de fevereiro, semana passada, atrasada, fizeram 18 anos. Estava eu lá em casa com a minha esposa. De repente o telefone toca, de uma igreja me pedindo para me socorrer, um irmão lá da igreja que estava com o carro a 95 quebrado. Eu fui lá e cheguei lá, chequei o carro do irmão, e o carro dele, ele viajou sem óleo no motor. Eu falei: irmão, sinto muito, mas o seu veículo fundiu o motor e eu não posso mexer. Esse irmão entregou o carro dele para o ferro velho e foi lá para minha casa. Chegou lá em casa e chorava muito. Ele reclamava que a esposa dele tinha ido embora e deixado ele. E a minha esposa ali, vendo aquele sofrimento daquele irmão, ela falava com ele assim: Sou Eudes, o que o senhor quer almoçar hoje, Sou Eudes? Vou fazer uma comidinha especial para o senhor. A minha esposa está aqui. Penha, por favor, fique de pé, para que a igreja sabe. Ali está ela. Estou apresentando minha esposa como testemunha desse caso. E esse irmão interessou pelo carro da minha esposa. Pastor, me vende esse carro, me vende. E até que eu vendi o carro para esse irmão. E esse irmão me deu 2 cheques. Um de $4.500 e outro de $1.000. E eu fiquei com esse cheque na mão. Ele pediu para eu transferir o carro para o nome dele. Eu assinei o título e entreguei. Ele transferiu o carro para o nome dele. E esse irmão desapareceu. Daí uns dias o banco me devolve a cópia do cheque, uma carta do banco, eu tenho tudo aqui, dizendo que a conta comercial desse irmão foi encerrada e que eu não tinha possibilidade de receber o cheque. Passaram-se uma semana, esse irmão liga para mim de New Jersey
e fala: pastor Orli, eu estou te ligando para te dizer que eu não vou te pagar o carro. Eu falei: mas por que você não vai pagar o carro, irmão? Porque eu consultei o meu advogado e ele falou que eu não preciso te pagar o carro, porque você já transferiu o carro para mim, o carro é meu. Eu falei: e os cheques voltaram todos? Não, essa conta é encerrada, acabou, você não vai receber o carro. E ali nós tivemos um pequeno bate-boca e esse irmão sumiu. Daí uns dias chegou também uma multa lá de New Jersey, do parqueamento, do estacionamento proibido desse carro. Aqui eu tenho tudo aqui, meus irmãos. E passaram-se esses 18 anos. E eu sempre que eu vou olhar os meus arquivos, eu vejo a foto do rapaz aqui. A foto ampliada é grande. O título do carro, que aqui está, que o título veio para o meu endereço. Porém o carro já no nome dele. Ele já transferiu o carro para o nome dele. Pediu a cópia do título, da companhia de título, do Tairo. E eu sempre que eu vou olhando esses documentos lá, eu olho e falo: eu vou te pegar. E aqui o pastor Orli aqui falando que ia pegar o camarada. Irmãos, um dia eu vi um carro passando semelhante a ele, lá em Pompano. E eu disparei atrás desse camarada e falei: agora. Chego lá na frente, quando eu fechei lá na frente, olhei na cara dele, não era ele. Aí eu falei: mas eu te pego. Irmãos, eu tomando veneno, morrendo, e o outro morrendo de alegria. É assim que o diabo faz com a gente. Aí foi anunciado aqui o encontro com Deus. E eu falei: eu vou nesse encontro. Fizemos a inscrição. Quando foi na segunda-feira, o meu filho liga e fala: Daddy, Bike Week, Daytona. Ele sabe que todo ano a gente vai junto de moto para Daytona. Eu tenho moto. Estou passando sexta-feira aí para a gente ir. Eu falei assim: olha, não vai dar não. Por quê? Porque eu tenho um encontro. Mas que encontro é esse melhor do que o encontro do Bike Week? Eu falei: é muito melhor, é um encontro com Deus. E esse ano eu não vou, eu vou no encontro com Deus. Irmãos, aí começou as provas. Mas aqui eu vim. E ontem, quando eu cheguei aqui, as ministrações aqui, coisas do céu. Só o Espírito Santo pode fazer os irmãos que estavam ministrando aqui ministrar dessa forma. E quando a esposa do nosso pastor estava ministrando também, o Espírito Santo mais falava no meu coração: você tem mágoa. Você tem mágoa. Isso impede você receber as suas bênçãos. Eu insistindo ali: não, eu vou pegar esse camarada. Mas chegou uma hora que eu falei: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. E eu quero tirar esse peso de cima de mim. Então eu estou aqui para diante dos irmãos e diante de Deus, para dizer que hoje eu sou uma nova pessoa. O fardo que eu carregava até ontem, ele foi embora. E o que eu prometi ao Senhor, que testemunho disso, que eu iria dar fim nessa documentação aqui hoje na presença dos irmãos. Pastor, por favor. Aleluia. Glória a Deus. A dívida está sendo rasgada. Aqui está o título do carro. Isso aqui é o título do carro. Não mais. A multa de trânsito que aqui está, New Jersey. Eu não quero mais relembrar essas coisas. A cópia dos cheques do banco, $4.500 e mais $1.000 e mais a foto do nosso rapaz aqui. Aqui está a foto do carro dele comigo. Já foi, irmãos. Está rasgado. Penha, por favor. Eu quero que você também perdoa o Eudes. Eu quero que você também perdoe, porque o carro era seu. E eu vendi para te dar outro carro melhor. Os anos já se passaram.
Mas Deus assim proveu na nossa vida. E hoje ela tem um carro 0 quilômetro comprado cash. Graças a Deus, aleluia. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá, irmãos. Vamos orar. Atitude nobre. Porque não está vindo aqui não um jovem, é um senhor. Também é um pastor, né? Ele desceu em um lugar muito baixo aqui agora para se expor. E que o Senhor seja honrado, o Senhor Jesus seja honrado com essa atitude. Pai, eu abençoo a vida do pastor Orli, da sua esposa, sua casa. Nós sabemos que a restituição, neste ano de restituição que nós cremos, não vem de homens, vem da mão do Senhor. É o Senhor que restitui tudo aquilo que foi perdido, roubado, defraudado. É o Senhor que restitui. O que cabe a nós é tratar aqueles que nos trataram com mal, tratá-los com bem. Assim nós seremos filhos do Senhor, como diz as tuas escrituras. Por isso nós abençoamos a vida desse rapaz, que ele seja guardado, protegido, que ele caia em si, que ele tenha luz do Senhor. E eu abençoo a vida do pastor Orli hoje em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz, igreja. Olha, eu peço aos irmãos, se a minha voz falhar, vocês me desculpem, tem muitos anos que eu não pego no microfone para falar na igreja. Então, eu quero falar, né, um pouco, né, do que a gente enfrentou nesses 21 dias, né, de jejum. Como o pastor falou, né, que para ele ir no encontro foi uma luta e barreira que ele quebrou, né? Não foi diferente comigo, né, a partir do momento que a gente tomou a decisão, né, de participar desse jejum. Irmãos, o inimigo, ele é furioso, ele vem com todas as armas dele para cima da gente, né? Eu sofri muito nesses 21 dias. Foram muitas lutas que eu enfrentei na minha casa. O meu alvo era meu esposo, orando por ele esses dias todos. Mas o inimigo usando ele todos os dias, sem cessar. Foram muitas lutas para a gente conseguir estar aqui ontem. Tem 17 anos que eu me converti, mas um divisor de águas na minha vida foi ontem, que eu enfrentei de frente com o diabo, porque ele lutou de todas as formas, acabar com o meu casamento esses dias, destruir a minha paz, a minha alegria. Hoje eu lutei o dia todo para mim estar aqui hoje. Enfrentei a minha ansiedade, enfrentei as barreiras para vir testemunhar o que Deus fez na minha vida ontem. Eu senti Deus me pegar no colo. Eu senti Deus falar assim: eu cuidei de você. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. A gente lutar tanto, mas a gente recebe de Deus. A gente sabe que Deus cuida de nós e que Ele está conosco em todos os momentos, nos guardando, nos sustentando. O que eu quero falar para você é que quando você ouvir a voz de Deus no seu coração, no seu íntimo, não endureça o seu coração. Permita Ele agir. Permita Ele agir em você, porque tem barreiras na nossa vida. Tem planos que a gente sonha, tem metas que a gente quer alcançar, mas tem barreiras na nossa vida que está impedindo a gente de alcançar aquilo. Então, irmãos, permita Deus agir em você. Permita Deus agir em você. Tem milagres que você está deixando de receber, porque você precisa ser curado. E é cura da alma, gente. É cura no espírito. E quem faz isso somente é Deus. Deixa eu orar por você. Aleluia. Estenda a sua mão para cá.
Pai, nós abençoamos a vida da Silene, a sua casa, seu casamento. Pai, declaramos que o Senhor restaura. O Senhor é o Deus que restaura a nossa alma. O Senhor abre os nossos olhos para ver o Senhor e a tua vontade. Pai, nós te agradecemos pelo livramento, te agradecemos pela restauração. E o Senhor é, de fato, essa terceira pessoa no nosso casamento, que nos sustenta no dia mau, nas adversidades. O Senhor é honrado nesse lugar. Glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz e graça, amém. Eu sou meio chorona, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Lira. Já vai fazer 3 semanas, né, que eu estou aqui com essa família maravilhosa. Então, gente, eu vou falar rapidinho do testemunho que eu tenho do meu trabalho e vou dizer o que aconteceu comigo ontem aqui. Eu tinha um trabalho muito bom, eu trabalhava 3 dias por semana, ganhava bem. Só que eu fiquei 2 anos e meio sem vir na casa do Senhor. Mas tudo bem, o dinheiro estava bom demais. Irmãos, vamos pro shopping, vamos viajar, vamos. Irmãos, está tudo bem, você não precisa ir na casa do Senhor, o dinheiro está bom demais. Mas aí foi me dando aquela tristeza na alma, aquela angústia. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, para que isso? Eu não preciso nada disso, só preciso de Ti, Deus. Mas eu não pedir conta do trabalho, porque eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu falei, Senhor, como assim? Todo mundo fala que o Senhor me colocou aqui. Mas como que o Senhor me colocou aqui e me tirou da tua casa? Eu não estou entendendo isso. Falei, Senhor, se as tuas mãos não estiverem estendidas neste lugar, eu te peço em nome de Jesus, provoca uma situação para que eu não tenha que pedir conta, mas que eu venha ser mandado embora. Irmãos, perante o Espírito Santo de Deus, isso foi na terça-feira. Quando foi no domingo eu fui trabalhar, na sexta-feira eu fui trabalhar, tudo bem, no sábado tudo bem. Quando foi no domingo, uma das babás estava muito frio, era trigêmeos, e eu era gerente na casa. Uma das babás pegou a criança e levou para a rua, para passear. Agasalhou, mas não colocou meia. E o pezinho da criança estava gelado. A mãe chegou, bateu o olho. Quando ela estacionou o carro na garagem, eu saí, a babá estava vindo com as crianças, ela começou a gritar. Mas como assim? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu disse, como assim? As crianças não estão com meia. Eu disse, mas não fui eu que levei. Ela falou, mas você é responsável. O que você acha que eu deveria fazer agora? E eu não lembrei que eu tinha pedido a Deus. Eu falei, faço o que a senhora achar melhor. A senhora é a patroa, a senhora é a chefe, eu sou também. Ela falou assim, mas o que você acha? Eu falei, o que a senhora quiser. Irmãos, na hora que eu falei isso, ela disse, então, eu vou deixar você embora. I'm gonna let you go. Irmãos, perante a Deus, eu não pensei duas vezes. Saí catando a minha bolsa. Falei, vou embora. Na hora que eu fui sair, ela falou assim, mas como assim que você vai sair? Eu tenho uma festa, tenho outra festa, tenho isso. Você vai me largar na mão? Eu disse, uai, mas foi a senhora que me mandou embora. Não, mas não sei o que, vamos conversar. Eu falei, não, eu não posso. Virei as costas e entrei no carro. Irmãos, quando eu entrei no carro, eu falei comigo, você é louca? Você é louca? Olha o que você largou. Mas aí Deus falou comigo, não foi isso que você pediu? Não foi isso que você pediu? Glorifiquei o Senhor, fui embora para casa. E eu orando, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai arrumar, o Senhor vai me arrumar outro trabalho. Mas sabe de uma coisa? Eu vou descansar em Ti. Aí ligava para minha irmã, você é louca, você não está procurando, você não quer trabalhar. E meu filho, você não quer trabalhar. Eu falei, vou descansar no Senhor. Eu vou ficar na paz do Senhor. Irmãos, eu levantava de manhã, fazia meu café, eu colocava louvor, colocava minhas pernas para cima, lia a Bíblia. Não liguei para uma pessoa pedir trabalho. Uma semana se passou, 2 semanas se passou, 3 semanas se passou. Eu falei, tá. Na 4ª semana, que fez agora, uma companhia que eu já trabalhei com numa agência em Palm Beach me ligou, sem eu pedir. Falou, Jaqueline, nós estamos precisando disso. Você está disponível 3 dias por semana? Irmãs, Deus faz coisas assim, é inacreditável. É inacreditável o que Deus faz.
quando nós colocamos a nossa fé no Senhor. Agora, quando você diz assim, eu vou sair, mas será que eu vou arrumar trabalho? Não, irmão, você não vai arrumar não, porque você está confiando em você. Mas quando você realmente deposita a tua fé em Deus, Ele entra. Aí ele, para ajudar, virou e falou assim, olha, mas tem mais uma coisa que você vai gostar muito, você vai ganhar muito mais. Tem um domingo que tem gente precisando. Eu falei, tá amarrado, no nome de Jesus, não quero. Não quero. É assim que Satanás faz. Ele te dá, prepara uma bandeja recheada, toma. Aí você não vigia, você pega. Foi o que eu fiz. Você ficou afastado de Deus? Deus diz que nós temos que congregar e ter comunhão com os irmãos, né? Então, sim, fiquei. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele falou assim, vem cá, minha filha. E me resgatou. Amém? Então, irmãos, não negocia. Amém. Não negocia. Porque Deus tem muito mais do que nós pensamos. Deus tem muito mais. Enfim, pela honra e glória do Senhor, eu vou começar a trabalhar essa semana. Amém. Resposta. Amém? Aleluia. Bom, sobre ontem, deixa eu falar rápido, senão o pastor vai tomar o microfone. Sobre ontem, o que aconteceu? De manhã eu falei, Deus, será que eu vou, não vou? Eu já tinha pago, eu falei, não. Falei, vou. As costas. Vinha. Eu falei, mas eu tenho que perdoar quem? Aliás, fulano tem que me pedir perdão porque fez isso e isso comigo. Eu não tenho que pedir perdão a ninguém. Aí comecei a lembrar, não tem que pedir perdão a ninguém, não tem que pedir perdão a ninguém. Aí o culto começou a fluir. O Espírito Santo começou a falar. E o Espírito Santo falando, e o Espírito Santo falando, e o Espírito Santo falando. Aí eu já não estava aguentando mais, Aí eu voltei há 15 anos atrás. Falei, Jesus, mas é isso. Fui casada há 10 anos. Um casamento que tem a Lívia ali, que é testemunho. E todo mundo gostava, um casal tipo assim... exemplo, os irmãos, mas infelizmente, né? O diabo entrou, acabou. E eu, por 15 anos, não consegui perdoar ele, mas achei que eu tinha perdoado. Não somente pelo que ele fez comigo, pelo que ele fez com a igreja, pelo que ele fez com a minha filha. Eu disse, perdoa, mas mentira, irmãos. Eu não tinha perdoado. Carregando aquela dor, aquela mochila pesada, aquela coisa. E Deus falando, perdoa. Eu disse, Senhor, a minha vida acabou, nunca mais vou casar, vou morrer sozinha, porque é isso que o Senhor quer para mim. Acabou, Senhor, não quero mais. E eu já está mais perdoado. Mentira, irmãos, não está perdoado não, sabe por quê? Porque toda vez que eu olhava para minha filha, que eu lembrava, as lágrimas desciam. Então eu senti que eu não tinha perdoado. Mas ontem, irmãos, pela honra e glória do Senhor, quando a pastora chegou ali para me dar um lenço, ela me deu um abraço. Foi como se, sabe, o Espírito Santo usou a irmã e falou assim, vem cá, aqui, ó. E eu consegui tirar isso como se fosse, sabe, quando você tem machucado dentro, você tira, vai tirando, e você respira e você está leve. Irmãos, ontem, verdadeiramente, eu consegui perdoar o meu ex-esposo. Consegui perdoar a Ellen, que é hoje a atual esposa dele. Mas o perdão, o mais gostoso, sabe o que é? O perdão não foi para ele. O perdão foi para mim. Porque quem estava carregando aquela mochila cheia de pedra nas costas era eu, porque ele está vivendo a vida dele. Talvez ele lembre do que ele fez, talvez não. Mas eu vivi 15 anos aprisionada, uma corrente nos pés, com uma mochila de pedra. E Deus falou comigo ontem, hoje você está liberta. Hoje você está liberta para tudo. Então, irmãos, eu trouxe até minha Bíblia, eu ia ler Mateus para vocês, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, né? Se nós não perdoarmos aquele que nos fez mal, o Senhor também não pode nos perdoar. Eu não sei a situação de nenhum de vocês, só Deus sabe, só Ele tem que saber. Eu não sei o que vocês passam, mas, irmãos, não importa o que seja, libera o perdão, porque o perdão é a melhor coisa do mundo. E eu glorifico a Deus por vocês, pela minha pastora e meu pastor. Tá? E continua orando por mim, porque eu sou extremamente carente de oração. E agradeço a oportunidade, amém? Vamos orar por ela? Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida da Jaqueline. Obrigado, Pai, pelo trabalho que o Senhor abriu as portas.
e a decisão dela de depender do Senhor e honrar o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, também, porque o Senhor de fato tirou do coração dela essa resistência e liberou ela, Pai, para viver uma vida livre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para cá, Fábio. Fábio, ele é português, então vou traduzi-lo. Brincadeira. Senhor, irmãos, tudo bem? Eu tenho que falar para vocês que Deus é bom. Cada testemunho que um irmão aqui dá, só para falar da grandeza que Deus faz na vida de cada um. O Evangelho de Lucas fala que Deus se agrada quando testifica do que Deus faz nas nossas vidas. Então eu tenho um versículo aqui para ler para vocês. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, é uma bênção quando alguém recebe uma coisa boa de Deus, testificar, porque o testemunho às vezes pode engrandecer a Deus primeiramente, mas pode aumentar a fé de outro irmão. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Por 12 anos nesse país, eu não tinha documento. Eu vivi 12 anos nessa nação somente dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Já estive para ser preso 2 vezes, mas pela glória de Deus não me levaram preso. Já fui na corte, já paguei multas. O próprio juiz fez chacota de mim por eu não falar inglês perfeito. Me levou a trial, me perguntou se eu tinha advogado. Eu falei que não, que o meu advogado já estava comigo. E para a glória de Jesus, eu não fui preso e me soltou. Há 2 anos atrás, a polícia me parou a última vez e me deram um corte lá em Miami. Eu não tinha carteira. Minha carteira era de Chicago, vencida. E aí fui na corte e o juiz me falou assim: tens 3 meses para voltar aqui com a carteira da Flórida. Se não voltares, eu vou tomar a tua decisão. Eu falei, ok. Fui para casa, falei com a minha esposa, falei assim, e agora? Ela, vamos, Deus vai fazer a obra. Deus já começou há 12 anos atrás, agora só tem que terminar. Aí a gente foi no advogado, a gente fez o que tinha que fazer. Quando foi para ir na corte, a corte teve um flood. Encheu a corte cheia de água, lá em Sunrise. A corte, há 2 anos atrás, encheu de água e a corte estava fechada. Então, não puderam me atender. Mas eu não tinha carteira nesse dia. Então, eu esperei, recebi outra carta para 3 meses depois. 3 meses depois, quando eu lá cheguei, eu tinha a carteira da Flórida na minha mão. Então, o juiz, quando viu que eu tinha a carteira e o policial, eles queriam, tipo assim, fazer chacota de mim primeiro por eu não falar inglês perfeito. Mas eu mesmo assim, explicando o meu português, o meu inglês, meio português, meio espanhol, meio inglês, tudo junto, e eles entenderam. Então, depois no ano a seguir, eu e minha esposa, a gente queria comprar uma casa. Eu sem crédito e sem social. A gente começou a ver a casa, chegou o meu social, o tempo que a gente estava para ver a casa, 3, 4 meses, o meu crédito foi lá em cima. A gente comprou a casa, minha primeira casa nesse país, pela graça e misericórdia de Deus. Depois comprei o meu primeiro carro, que é 0. Nunca tive tantos carros e nenhum deles era novo. Comprei um também, graças a Deus. Mas faltava uma coisa, que era o abençoado do Green Card. O meu processo foi aprovado o ano passado, em dezembro, 21 de dezembro do ano passado, de 2023. Por 1 ano, o meu Green Card não chegava. Não chegava, a advogada falava que tem que esperar, não podes ligar, não podes fazer nada, tem que esperar. Mas aí então, esse ano a gente começou um compromisso com Deus, que era jejum de 21 dias. Nesse jejum de 21 dias, eu só pedi a Deus uma vez: Senhor, por favor, não te esqueças de mim. E então, orava por todos os outros, pela minha família, por todo mundo.
Aí uma vez eu estava escutando uma palavra de um pastor conhecido meu, que chama-se Paulo Sérgio, que é lá de Dallas, Texas. E na pregação dele era assim, ele falava, o crente do nível acima, ele é ousado e ele pede o que ele quer para Deus. Então eu pedi, eu orei, Deus me deu paz. E o que é que eu fiz? Eu liguei para a imigração. Eu liguei para reclamar mesmo. Eu reclamei e eu falei assim, eu estou ligando porque tem 1 ano. O meu processo foi aprovado e o meu green card não recebi. E ele falou, pois é, a gente vai fazer um pedido e tu tens que esperar 30 dias para depois eles te fazer o processo todo e tudo isso. Eu falei, ok. No dia seguinte eu recebi o e-mail que a imigração de West Palm Beach tinha recebido a minha reclamação. Assim é, né? Beleza. Aí passado 1 semana, a advogada liga para a minha esposa e fala que a imigração ligou para ela falando que eles estavam mexendo no meu processo. O processo deveria ser 30 dias para eles responderem. Demorou 1 semana. O processo deveria ser de 30 a 90 dias para eles me mandarem a comprovação como o meu green card ia ser entregue ou não. 1 semana depois, o meu green card chegou nas minhas mãos. Mas Deus quando faz, Deus faz perfeito. O green card veio, mas o meu social, que é o definitivo, veio junto. Mas a advogada falou que o meu nome estava errado na carta do green card, porque eles enganaram-se há 1 ano atrás. Talvez foi por isso e o processo demorou. A gente não sabe. Mas então eu falei, ok, tá bom, já chegou, pelo menos já chegou, agora é só trocar. Mas quando Deus faz alguma coisa, Ele faz perfeito. O meu green card veio assim, a carta fala Fábio Andrés, no plural, devia ser singular, Fernandes Azevedo, mas no cartão está perfeito. Quando Deus faz perfeito. E também quando Deus dá em grande, de mão cheia. O meu green card era suposto ser de 3 anos, para eu renovar. O meu green card veio de 10 anos. Graças a Deus. Então não preciso mais de imigração, de ir para lá, agora só para ser cidadão americano, se Deus quiser. E isso será em 2 anos. Isso é muito bom, irmãos. Receber uma vitória assim de Deus é muito bom. Mas o que mais me impactou nesses 21 dias foi ontem, nesse encontro com Deus. Porque é o seguinte, posso dizer que eu tenho os melhores pais dos mundos. Não são perfeitos, eles são bons. Aos olhos de Deus são bons. Tenho uma família boa. Só que a minha família nunca fez nada por mim. Desde os meus 12 anos, que minha família, para o meu irmão, era o menininho, minha irmã a menininha, e eu mais novo, meu pai não me ajudou para tirar a carta de condução, para comprar o carro, nunca. Eu fiz tudo sozinho, só Deus me ajudando, que nem eu conhecia Deus naquele tempo. Mas, nesses 12 anos, minha família tem visto o quanto Deus tem me ajudado, tem me fortalecido, tem me abençoado, tem cuidado de mim. E eu falo de Deus para todo mundo, mas nenhum deles é crente. Todos eles são católicos não praticantes. Não praticante é aquele católico que só vai na igreja para um batizado, uma igreja, para um casamento, para uma festa. Não são praticantes. Mas ontem, depois de todo o processo do impacto com Deus, no final, eu tanto pedir a Deus para tocar na minha família, tocar nos meus pais, tocar nos meus irmãos, Deus fez algo. Eu pedindo e Deus já tinha começado uma hora. O correr dessa semana, o irmão João, que não está aqui, e ele conseguiu contactar o meu irmão e a minha cunhada no Facebook. E eles prepararam uma carta para mim e eles sabiam o que eu ia fazer ontem. E a minha irmã, a minha irmã, a minha cunhada, o meu irmão e o meu pai e minha mãe se juntaram para colocar umas fotos juntas, para cada um dar uma mensagem para mim. Então Deus já começou algo grande, que é, Deus me salvou e eu, graças a Deus, tenho Deus no meu coração, na minha vida, da minha família, e agora eu peço a Deus que o mesmo que eu recebi, meus pais recebam também, minha família completa seja salva. E Deus já começou a fazer essa obra. Então, irmãos, se vocês um dia tiverem tempo, tiverem disponibilidade de virem um impacto com Deus, ter uma experiência
assim espiritual, que ontem o meu nome é Fábio Azevedo, mas ontem no mundo espiritual o meu nome foi trocado. Eu não sou mais Fábio que era explosivo, que era bruto, que se chateava por qualquer coisa. Agora é só Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos orar por ele, irmãos? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as dádivas e presentes que o Senhor derramou sobre a vida do Fábio nesses dias. Como o Senhor atraiu o coração dele nesses dias e manifestou a tua graça e o teu favor. Abençoa, Pai, a família dele lá em Portugal, com salvação completa. Que eles deem testemunho nesses dias da obra do Senhor na cruz. Que eles sejam salvos, encontrados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. As crianças podem ir para a sala agora. Os irmãos estão perguntando, será que o pastor vai pregar ainda? Depois de tanta pregação aqui, né, irmãos? Bom que os irmãos já são pregadores, né? Glória a Deus. Mas se você tiver paciência, eu vou procurar ser breve, porque eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. E no final nós vamos orar então, entregando o nosso jejum ao Senhor, né? E agradecendo a Ele por todos os seus benefícios para conosco, amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses testemunhos e te agradecemos pela palavra do Senhor que nos transforma, nos muda, nos restaura, nos fortalece. Pai, eu peço para que o Senhor fale com os meus irmãos, fale comigo, ministre ao nosso coração fé nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes? Eu estou muito feliz. O nome dessa palavra é: o milagre é para quem não merece. Se você não merece, você está qualificado para o milagre hoje. Nós estamos jejuando durante 21 dias por causas impossíveis, por milagres que são naturalmente impossíveis. E para o homem é impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. E eu falei algo ontem no impacto aqui. Eu vou repetir o que eu disse ontem, porque creio que essa semana, desde a semana passada, o Senhor falou isso comigo. Muitas vezes, quando pregamos a respeito de prosperidade, milagres de prosperidade ou provisão, ou até mesmo sobre milagres de cura, somos taxados de pregadores do evangelho da prosperidade. Mas eu preciso te dizer algo. Tem um princípio espiritual aqui em 1 João 4:20 que nos deixa claro. Veja, se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, qual que é o princípio aqui? Eu amo a Deus, mas eu não tolero aquele ali. Não tolero esse irmão que está aqui na igreja. Eu não consigo conviver com ele, não tolero ele. Pastor, mas até amo, mas de longe, distante. Espera lá, amor requer proximidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele ficou no trono. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que ele veio, aproximou-se, veio até você e até mim. Então, o princípio aqui é para falar do amor e do relacionamento. Mas se você pode aplicar esse princípio em qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você diz que ora por coisas espirituais, por bênçãos maiores que você não vê, e diz que orar por coisas naturais, dinheiro, casa, carro, situações naturais, é meio contra o evangelho, ou é algo que é o evangelho da prosperidade, tem alguma coisa errada. Porque se as bênçãos que você vê, você não consegue receber pela fé, como que você vai receber as bênçãos que você não vê? Que são as bênçãos superiores de Deus, que é a coroa que nos está guardada,
que são as ações dos anjos, que são as ações diante de demônios, que Deus está trazendo libertação. Entende? Então o princípio é o mesmo. Aprenda a orar até mesmo pelas pequenas coisas. E aprenda a crer que o Senhor quer fazer, inclusive nas pequenas coisas. Pequenas coisas, quando eu digo, são coisas físicas. São coisas do seu dia a dia, corriqueiro. Você precisa pagar uma conta, talvez você não tenha um dinheiro. Ore por isso. Você precisa, talvez, de uma provisão para abençoar o seu filho em alguma área. Ore por isso. Por quê? Se você não consegue receber as bênçãos que você vê, como que você vai receber as bênçãos que você não vê? Entendeu o princípio? Ficou claro? E continuando sobre o tema da palavra, o milagre é para quem não merece. Porque muitas vezes nós achamos que só recebemos milagre da parte de Deus se nós nos qualificarmos para o milagre. E o que passa na cabeça de muitos irmãos normalmente? Eu vou fazer algo, eu vou me santificar, eu vou me guardar, porque eu quero ser abençoado. Alguém já pensou isso? Pode levantar a mão, fique em paz, nós estamos todos no mesmo lugar. Eu vou parar de fazer isso, porque eu sei que assim Deus vai me ouvir e Ele vai responder o milagre na minha vida. Então a base do seu relacionamento com Deus, para pedir algo para Ele, é o quê? Seu comportamento. Por quê? Você aprendeu lá com seu papai e com a sua mamãe, se comportar bem, você vai ganhar. Vai se comportar mal, o que vai acontecer? Vai ficar de castigo. E seu papai e a sua mamãe também podem ter dito para você, olha, o papai do céu não gosta de quem não comporta bem. E isso produziu em você uma mentalidade. Produziu em você, inclusive, uma crença. Mas eu vou te mostrar na palavra agora, em Lucas capítulo 4, verso 16, em diante. Vamos ler a Bíblia? Lucas capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, Lucas 4,16. Indo para Nazaré. Aleluia. Eu vou ler aqui no meu esboço para a gente ganhar tempo. E uma coisa que nós não temos agora é tempo. Onde fora criado? Quem foi criado em Nazaré? Jesus. Jesus é Jesus de Nazaré. Entrou num sábado. Sábado é o dia do descanso para um judeu. Não pode fazer nada no sábado. Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Espera lá. Isso aqui tem um contexto natural e tem um contexto espiritual. Nós somos pobres de quê? De Deus. Esse é o contexto espiritual. Mas naturalmente dizendo, evangelizar os pobres quer dizer o quê também? Se é pobre, é porque ele tem o quê? Falta de alguma coisa. O que é evangelizar? A palavra evangelizar aqui significa boas novas. Eu vim para contar boa notícia para aquele que é pobre. Qual que é a boa notícia que um pobre está esperando receber? Sua dívida foi paga. Tem dinheiro agora na sua conta. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ele mesmo está dizendo isso aqui agora. O Senhor Jesus está dizendo isso. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui ele fechou o livro. Mas se você for ler em Isaías, lá continua. Lá fala que ele também ia trazer o dia do juízo do Senhor. Mas ele não continuou dizendo, porque não chegou o dia do juízo ainda. Então ele parou aqui. E continuando, ele diz mais: olha, hoje se cumpriu as Escrituras. Isso que vocês estão me ouvindo aqui na sinagoga, lendo para vocês, que Isaías profetizou há 700 anos atrás, isso que eu estou lendo está se cumprindo hoje. Eu sou esse que fui ungido pelo Senhor para pregar boas novas, para trazer cura, para trazer libertação e para trazer agora o reino de Deus. Esse sou eu. Se cumpriu, vocês estão olhando agora para o cumprimento das Escrituras. Sabe o que aquele povo começou a fazer? Começou a ficar com raiva. E aí ele vai e diz mais:
Ele diz: olha, nos dias de Elias, haviam muitas viúvas em Israel que estavam passando necessidade, estavam passando fome, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a viúva de Sarepta. Sarepta não é de Israel, Sarepta é no norte de Israel, é outro país. E nesta viúva Elias foi lá e multiplicou o azeite nas botijas. Essa mulher era pobre e não era do povo de Israel, e foi abençoada. E as pobres de Israel não foram. E as pobres viúvas de Israel não foram. E aí Jesus vai lá e fala mais outra coisa para aquele povo que está ouvindo ele, que já está chateado com ele. Ele diz mais: olha, nos dias de Eliseu, profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles Eliseu foi enviado, a não ser Naamã, o leproso. Preste atenção. O Senhor Jesus dá 2 casos aqui para nós, de pessoas que receberam milagre de provisão e milagre de cura. Pergunta para vocês que estão me ouvindo: quem são esses? Eram pessoas que eram de outras nações, não era de Israel, portanto não merecia ser abençoada. Elas não mereciam ser o que, irmãos? Abençoada. Não mereciam o milagre de Deus. E por que que o povo de Israel não recebeu? Porque eles achavam que eles mereciam ser abençoados. Porque afinal de contas, eu tenho a lei de Deus, eu sou a nação de Deus. Então a glória de quem no final das contas? É deles. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos esses que receberam milagres aqui, de fato, eles não têm nada a ver com isso. Todos esses que receberam milagres aqui hoje testemunharam, quem fez esses milagres não foram eles. Eles apenas fizeram algo. Senhor, eu creio, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas situações adversas, apesar de mim que não qualifico para nada, eu creio que Jesus Cristo, o Senhor, me justifica, e através dele eu te peço, me abençoa, libera o teu milagre sobre a minha vida. Então o milagre é para quem não merece. Mais uma vez, se você está me ouvindo e acha que não merece receber algo de Deus, você é o alvo de Deus hoje aqui. Você é o alvo de Deus para receber um milagre hoje. Porque milagres não são recebidos pelo tanto que você ora. Milagres não são recebidos pelo tanto que você jejua. Milagres não são recebidos pelo seu comportamento. Milagres não são recebidos com essas condições. A única condição para você receber um milagre da parte de Deus é: eu não mereço, Senhor, mas eu vim pedir, porque eu creio que o Senhor é bom, e o Senhor vai me abençoar. Se você tem esse coração hoje, você recebe milagres. Mas do contrário, você está como o povo de Israel, que o verdadeiro milagre, que é Jesus Cristo, estava na frente deles, e ele estava contando para eles que aquela palavra havia se cumprido neles. Sabe o que eles estão dizendo para eles? Sabe o que eles estão dizendo para Jesus? Nós queremos te matar. Esqueceram do mandamento da lei: não matarás. Aqueles que achavam que cumpriu a lei e por isso deveriam ser abençoados, esqueceram de um mandamento da lei: não matarás. Queriam matar Jesus, jogar ele de um penhasco. E lá no penhasco, no final dele, não tinha grama não, tinham pedras. O que é mais interessante é que Jesus passa no meio deles e vai embora. Eles não conseguem fazer nada com o Senhor Jesus, porque não havia chegado a sua hora. Mas mais tarde, o Senhor Jesus está caminhando, e a Bíblia nos conta que um oficial, um centurião, eu não vou ler o texto, nem vou me aprofundar por causa do tempo, mas um centurião, está relatado lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, chega no Senhor Jesus e diz: Senhor, meu servo paralítico há muitos anos está de cama e morrendo. O cara era paralítico, ele não poderia se levantar. Senhor, e eu sou homem sujeito à autoridade.
E eu não sou digno também que o Senhor entre na minha casa. Por quê? Porque eu não sou judeu, eu não sou do povo de Deus, eu sou romano. Olha, ele se humilhou, viu? Porque os romanos naquela época eram os cidadãos americanos. Com todo respeito aos cidadãos americanos. Porque nós entendemos que você é mais nobre no sentido do seu país. Respeitamos o seu país, que é nosso país também. Adotamos o seu país. Os romanos, então, eles se achavam, onde eles chegavam, eles se achavam que era o melhor do mundo. E eram mesmo. E agora esse centurião romano está falando com um judeu. Porque na cabeça dele, Jesus é um judeu. E ele está falando para esse senhor judeu, o quê? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O que ele está dizendo? Eu me humilho aqui. Eu estou deixando minha condição de romano. Estou deixando o meu título de romano. E reconheço que o Senhor é muito maior do que Roma, do que os romanos. E eu vim pedir algo para o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode. Mas eu sei que também eu não mereço, porque eu também não sou do povo de Deus. Eu nem conheço a lei, nem sei o que é lei. A lei de Moisés. Mas unicamente baseado na tua graça, que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é bom. Unicamente nisso eu vim te pedir. Meu servo está enfermo, paralítico, deitado, está morrendo. Salva ele. Mas olha só, Senhor, como eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, e eu sou um homem sujeito à autoridade, eu digo para esse vai, e esse aqui ele vem. Se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo que está a milhas daqui, deitado num leito paralítico, vai ser curado. Sabe o que Jesus falou para esse homem? Nem em Israel, ou seja, nem no país da fé, eu vi uma fé como essa. Uma pessoa que não era do país Israel, não era judeu. Jesus fez um elogio. Nem no país da fé, sobre os filhos naturais de Abraão, eu vi uma fé como essa. Vá e seja feito conforme a sua fé. E o servo foi curado. Uma palavra, uma simples palavra. Que milagre extraordinário. Mas me parece que esse centurião, a viúva e Naamã são a mesma coisa. São forasteiros, são imigrantes, são pessoas que não são do país da fé e foram qualificados por Deus para receber o milagre. Ou seja, eles não mereciam, mas Deus os qualificou para receber o milagre. Para encerrar, glória a Deus, tenho mais uma hora. Para encerrar, depois você também pode pesquisar esse exemplo que eu vou te dar das Escrituras, está lá em Mateus. Certa vez, o Senhor estava caminhando ali nos limites de Israel, na divisa de Israel com outros países. E uma mulher cirofenícia chegou perto dele e vinha clamando para que ele salvasse a sua filha. Estava horrivelmente endemoniada. A Bíblia relata dessa maneira: horrivelmente endemoniada. Detalhe, o centurião também em uma das passagens diz que o meu servo está horrivelmente enfermo. Essa mulher vem até o Senhor e a Bíblia fala que ela o adorou. Uau! Mas eu fico pensando que ela o adorou para tentar comprar a bênção. Isso é uma opinião minha, não está escrito lá. E aí ela fala: Senhor, tem compaixão de mim, cura minha filha. O Senhor falou para ela: não é bom. Não é bom que você tire o pão dos filhos
e dê para os cachorrinhos. Eu posso te dizer que 99% dos que estão aqui hoje, inclusive eu, depois de ouvir isso a respeito de um pastor que está pregando aqui, que ele me chamou de cachorro, eu iria embora dessa igreja. Mas essa mulher não. Essa mulher voltou-se para o Senhor, porque o Senhor chamou ela de quê? Cachorro. Cachorro. Foi isso que ele fez. Não com desrespeito, porque na cabeça de um judeu, aquele que é imigrante, que não é do povo judeu, é um cachorro, é um cão. Eles olhavam para eles como cães. Essa era a figura de quem não era um judeu. Jesus só está replicando aqui a mentalidade judaica agora, para falar com essa mulher. E essa mulher sabia que havia um desprezo dos judeus pelos outros povos. E ela chega mesmo assim, sabendo desse desprezo, em humildade, diante do Senhor, fingindo ser uma judia, porque o que ela chama ele é de como se fosse uma judia, como se ela fosse judia. Mas Jesus já sabe que ela não é. E fala para ela o quê? O pão dos filhos não pode ser dado aos cachorrinhos. Mas o mais impressionante é que essa mulher creu na graça de Deus. Ela creu na bondade do Senhor Jesus. E ela se qualificou para receber a bênção do milagre de Deus. Como? Como? Ela sabia que ela não merecia. Ela sabia que ela não era digna. Ela não poderia merecer a bênção do milagre de Deus. O que ela falou para ele? Sim, Senhor, é verdade. Se fosse eu que tivesse ouvido isso, eu ia bater boca. Como assim? O Senhor está me chamando de cachorro? Mas ela não. Ela ficou na posição de quem quer receber a bênção. Ela se humilhou. E ela permaneceu nessa posição e ela disse: Senhor, eu sei, em outras palavras, eu não mereço ser abençoada. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que o Senhor Jesus falou para ela nesse momento? Ele suspirou. E você vê que ele fala assim: oh, mulher. E ele dá testemunho, ele fala: nem em Israel eu vi fé como essa. De novo. Porque a fé grande, ou a fé que recebe milagres, é a fé daquele que entendeu a graça de Deus. É a fé daquele que sabe que não merece nada e só confia em Cristo para poder receber o milagre. Não é pelo seu comportamento, não é pelo seu tanto que você jejua, não é pelo que você faz, não é porque você serve na vida da igreja, não é porque você lidera uma célula, porque você é um anfitrião, nada disso. Essas coisas têm recompensa. Mas para receber o milagre, você tem que ser o primeiro a falar: eu sou desqualificado. Porque o milagre é para quem não merece. O milagre para restaurar a sua casa, para restaurar o seu casamento, restaurar a sua vida financeira, restaurar What's up, church? restaurar a saúde dos seus filhos, libertar os seus filhos, é para aqueles que não merecem. E hoje então, o meu convite para você é que você se coloque na posição de depender unicamente da obra que o Senhor Jesus na cruz fez. Unicamente dele, por causa dele, por causa da bondade dele, porque ele é fiel, porque ele cumpre a sua promessa, e ele na cruz te deu o que você não merece, a salvação. Nós não merecíamos. Queria que você ficasse de pé. Você fique de pé nesse instante. Sabe, depois de ouvir tantos testemunhos, e nós vamos continuar ouvindo mais testemunhos, eu tenho certeza disso. Domingo que vem nós vamos fazer um batismo aqui. Amém? Vocês têm que se alegrar. Domingo que vem vai ter batismo aqui, e nós vamos ter testemunhos aqui de pessoas que vão ser batizadas nesse lugar. Depois de ouvir tantos testemunhos,
e entender que o milagre acontece para quem não merece, eu te convido a entrar agora em humildade diante de Deus e reconhecer que só Ele pode fazer alguma coisa, baseado unicamente na obra dEle, na bondade dEle, no amor dEle por você. Eu não sei pelo que você orou durante esses 21 dias. Não sei. Sei que alguns colocaram alvos diante do Senhor. E sei dos alvos que aqui estão desde o início do ano, que eu estou orando também por eles. Estou orando com você. Mas eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus, mas o Senhor sabe. Hoje é o dia de você se apropriar dos milagres de Deus, sabendo que você não merece. Feche os seus olhos. Esquece agora quem está ao seu lado e não tenha vergonha nesse lugar. Nós estamos em casa, na família, e todos nós estamos no mesmo barco e estamos juntos em Cristo. Aproveita esse momento para você apresentar mais uma vez os seus alvos diante do Senhor. Aqueles que já têm respostas da parte do Senhor, comece agradecendo. Fala: Senhor, eu te agradeço, o Senhor respondeu a minha oração, unicamente porque o Senhor é bom. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só apenas creio na graça do Senhor e na bondade do Senhor sobre a minha vida. Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, com os nossos alvos diante do Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós oramos como igreja para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, e muitos foram cheios, para que fôssemos uma igreja viva, e muitos foram despertados nesses dias. Obrigado, Pai. Pai, nós oramos pelos cursos da igreja, e que grande bênção tem sido as aulas. Pai, nós oramos pelas células, e as células têm sido cheias de vida, cheias de unção. Oramos pelas crianças, elas têm sido transformadas. Oramos pelos casamentos, e os casamentos têm sido abençoados e transformados. Oramos por milagres financeiros, Senhor, por portas sobre a vida dos nossos irmãos, e muitos foram abençoados nesses dias. Nós somos gratos ao Senhor. Oramos por milagres imigratórios. Ó Senhor, enviamos testemunhos nessas áreas. Nós também, Senhor, colocamos aqueles alvos que ainda não recebemos fisicamente a resposta, mas já sabemos que o Senhor nos respondeu pela fé, e nos colocamos na posição de quem não merece, porque nós não merecemos nada. A única coisa que merecemos, na verdade, era o juízo e o inferno. Mas o Senhor, por nós, pela tua graça e infinito amor, nos salvou, e com a salvação fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais reservadas a nós nas regiões celestiais. E o Senhor abençoa quem não merece. Esses somos nós, os improváveis, os que não merecem, os desqualificados, porque esse mundo, para eles, os melhores são os mais qualificados. Mas diante do reino do Senhor, as suas parábolas sempre chamou os últimos. Os últimos. Nós nos colocamos nos últimos, Senhor. Os desqualificados, Senhor. Os que não merecem, Senhor. Crendo, Pai, que o Senhor responde às nossas orações. O Senhor nos responde nessa noite com milagres, sinais e prodígios, e vemos testemunhos de milagres, sinais e prodígios no nosso meio. Oh, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor e a tua presença, bendita seja a tua palavra, bendita seja teu agir, Senhor, bendito sejam os teus milagres no meio do teu povo.
Bendito seja o Senhor no meio da tua igreja. Bendito seja aquele que vive para sempre. Bendito seja o Senhor que restaura casas, que restaura vidas. Bendito seja o Senhor que salva, que liberta, que cura. Bendito seja aquele que libera milagres de provisão. Bendito seja aquele que libera curas nesse lugar hoje. Bendito seja o Senhor em todo o tempo. Ó, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendito seja o Senhor nesse lugar. Adorado seja o Senhor, porque tu és bom, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Pai, como igreja, nessa noite nós entregamos nosso jejum diante do Senhor. Sabemos que o jejum não muda o Senhor. Antes, o jejum é apenas um momento de intensificarmos nossa oração e o nosso relacionamento contigo. Pai, que tempo precioso e gracioso que eu vi na vida da igreja, na vida dos meus irmãos. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Continue atraindo o nosso coração a viver o sobrenatural do Senhor nesses dias. Continue atraindo o nosso coração a um relacionamento íntimo com o Senhor. Enche os meus irmãos no Espírito. Leva aos lugares altos. Andar nos lugares altos no Senhor. A depender do Senhor, depender da tua voz, da tua direção. Ó Senhor, abençoa a casa dos meus irmãos. Abençoa a vida dos meus irmãos. Libera sobre eles a unção que quebra o jugo, despedaça cadeias nessa noite. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. E louvamos e bendizemos ao Senhor nesse lugar. Quero pedir que você pegue na mão da pessoa que está próxima de você agora. Levante a mão dela bem alto, junto com a sua. E nós vamos encerrar o culto assim hoje, em unidade. Unidade de coração e de propósito. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor, naquela cruz, morreu em meu lugar. Eu creio que naquela cruz o seu sangue foi derramado pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu creio que naquela cruz o Senhor levou as minhas enfermidades, as minhas maldições. Por isto hoje eu recebo salvação, cura e bênção da parte do Senhor. E eu declaro que esta semana eu verei os milagres do Senhor na minha vida. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a tua graça dura para sempre. Aleluia.